É bom estar com vocês, mas é sim, por um lado, um pouco triste, como dizia a Cristina, a despedida, né? Já tivemos no sábado passado a nossa despedida. A maioria de vocês estavam aqui conosco naquele momento. E eu fico lembrando assim de Jesus quando vivia aqueles últimos momentos com os discípulos e tentava reunir talvez as palavras que concentrassem melhor a sua última mensagem, aquilo que ficaria mais marcado na mente dos seus discípulos. E obviamente vocês não são meus discípulos, eu não sou Jesus, mas nós somos amigos, somos irmãos no reino. Vamos estar separados por uma grande distância. Tem alguma coisa aqui que está da microfonia? Será que é esse que está ligado? Talvez. Pronto. Estaremos separados por uma grande distância geográfica. Obviamente, irmãos, depois que eu chego lá, tenho novas ovelhas para cuidar e não dá para dar atenção para os de lá e para os de cá. Isso é um processo natural. Vocês têm que abrir, e eu tenho que abrir espaço para quem chega. É uma questão da ética pastoral. Nós não ficamos assim. Cada pastor cuida do seu distrito, das suas ovelhas. E eu sei que isso traz um processo um pouquinho doloroso. Não estarei inalcançável. Os irmãos vão poder me encontrar aí pelas redes sociais. Todos querem ver as fotos da Joana. O pai ninguém liga, né? Eu já me acostumei com isso. Mas estamos todos ansiosos pelo nascimento dessa bebê. Como alguém dizia há dias atrás, parece que estamos todos grávidos, pastor. É verdade. Então, eu separei uma mensagem para hoje que eu acredito seriamente que vem do coração de Deus, passou aqui pelo meu coração e eu espero que chegue ao seu também. Eu quero dizer que nos últimos meses, pelo menos, nós aqui na Igreja de Torres enfrentamos alguns ventos mais fortes. Alguns são convidados, são visitas que estão aqui conosco hoje. Mas a verdade é que durante todo esse período eu percebi que Deus esteve falando com todos nós, falando comigo. Algumas situações que nós passamos aqui, elas serviram muito para mim, para o meu crescimento espiritual, ministerial também, como pastor. E eu louvo a Deus por tudo que nós enfrentamos aqui juntos. Eu, se pudesse voltar no tempo, entendo que teríamos que ter vivido tudo que nós vivemos aqui. Não há nada que eu diria assim, não, Senhor, esse episódio aqui foi desnecessário. Retira, Senhor, da história. Não. Deus sabe porque todas as coisas acontecem e elas me foram muito, muito úteis. E eu sei que Deus usou tanto as situações quanto o púlpito aqui. E quem aqui esteve, não somente eu, para falar aos corações. Agora, eu falei na última vez, acho que preguei aqui, um sábado pela manhã, será que o nosso coração está aberto? Porque Jesus, ele bate, mas tem uma coisa que não adianta nem orar pedindo isso a Deus. Senhor, entra no coração do fulano. Não, você pode pedir para que Jesus bata. Porque Jesus não entra se a porta não for aberta. Abrir a porta é um papel do ser humano. E algumas coisas eu queria assim falar para vocês de coração aberto. E eu espero que vocês não se espantem com o que eu vou dizer aqui. Eu sou adventista desde criança, desde pequenininho. Eu já nasci num ambiente cristão. Meus pais se separaram, é verdade, e minha mãe segurou firme, se manteve firme na fé, com 6 filhinhos. Passamos fases muito difíceis, eu acho que eu já partilhei um pouquinho com vocês. E é por isso que muitas vezes a pobreza ela me sensibiliza muito, porque eu nunca vivi na miséria, mas já vivi na pobreza. Eu sei o que é passar, eu sei o que é padecer. E por isso às vezes a gente realmente tenta ajudar, tenta abraçar a quem precisa. Mas na minha trajetória de vida, irmãos, eu fui batizado aos 12 anos de idade. E lembro da ocasião do meu batismo, eu só lembro de 2 coisas, basicamente. A hora que o pastor me mergulhou na água, fica aquele flash assim,
aquele mergulho. E depois eu lembro no final do culto que eles cantaram o hino Vaso Novo, que tornou-se naquela altura e durante muitos anos o meu hino favorito. Vaso Novo, que diz assim: quebra a minha vida e faz-a de novo. E eu só lembro de uma coisa, que eu desatei a chorar. E eu não entendia por quê. Eu não entendia por que eu estava chorando, mas eu chorava. E até então eu estava tranquilo, estava feliz, eram só apenas sorrisos e recebi o certificado, fui batizado e tudo, estava tudo muito normal. Mas naquele momento parece que, eu não sei se ali foi uma porção do Espírito Santo que desceu sobre a minha vida, mas aquele quebra a minha vida e faz de novo fez um sentido muito, muito forte para uma criança de 12 anos. E a verdade, meus queridos irmãos, é que desde lá Deus já teve que quebrar minha vida algumas vezes para fazê-la de novo, a fim de atingir aquele propósito que Ele tem para mim, ainda aqui nesta terra e sobretudo para a eternidade. Às vezes quando nós pedimos a Deus, Senhor, quebra a minha vida, nós não medimos as consequências do que estamos pedindo. Porque quando Deus começa a quebrar, eu posso dizer para vocês que dói. Dói. E mesmo as situações que vivemos aqui na Igreja de Torres, e não apenas, pelo nosso distrito pastoral, e algumas questões pessoais também, eu diria que no último ano, elas foram, irmãos, me forçando a enxergar uma coisa. Uma coisa, foi dois. Uma coisa. Eu precisava entregar a Deus literalmente tudo. E eu posso confessar aqui para vocês, sem pormenorizar, obviamente, que a minha entrega, hoje eu reconheço que ainda não era completa. Mesmo sendo um pastor, mesmo conhecendo profundamente a nossa mensagem, mesmo vivendo desde bebezinho no ambiente cristão, a minha entrega a Cristo ainda não era completa. Eu falo isso porque eu sei que muitos aqui vivem a mesma realidade. Amam a Deus, estão felizes em conviver aqui com a igreja, querem ir para o céu, mas ainda não fizeram uma entrega completa. E eu não sei o que te faz temer entregar tudo. Eu honestamente não sei o que faz, o que se passa na sua mente, no seu coração, mas eu sei que para mim era talvez o prazer momentâneo, a ideia de que não, Senhor, mas isso daqui é tão bom. E entendam, eu não estou a falar de coisas exatamente pecaminosas, eu estou a falar de coisas que não são assim aquele pecado declarado, mas eu tenho a consciência, e aqui eu repito, eu não vou pormenorizar, porque talvez aquilo que na minha experiência ainda me prendia de alguma forma ao mundo, não é exatamente aquilo que prende você, percebe? Por isso eu prefiro não falar coisas, porque cada um tem a sua história com Deus. E a gravidez da Ju foi um grande milagre que nós recebemos, grande mesmo. Mas eu contei naquele culto de gratidão, e eu sei que muitas pessoas oravam por isso, muitas pessoas. Mas uma irmã, alguns anos atrás, isso lá em Manaus, a irmã Sueli, ela disse assim: pastor, o senhor não tem filhos ainda porque o senhor não pediu a Deus. E eu sei que alguns de vocês não estavam lá e não ouviram esse testemunho. Na hora que o pastor pedir, Deus vai dar. E isso foi no ano para aí 2010, alguma coisa assim. E de fato, eu confesso para vocês que eu não pedia. Porque a paternidade mete muito medo. E os que são pais aqui sabem do que eu estou a falar, e eu nem sei ainda o que é. Mas no ano passado, na verdade já retrasado, eu e a Ju ali na virada do ano, quando a idade dos 40, os 200, né, se aproximava, nós tivemos uma conversa e pensamos assim: olha, nós estamos chegando mesmo numa idade que, cientificamente falando, é limite para a gravidez, então nós vamos agora entrar realmente por esse caminho. Vamos orar por isso, vamos procurar fazer o que for preciso a nível de tratamentos, e se até os 40 não vier, nós vamos avançar para o plano da adoção. Vocês sabem, a Ju é filha adotiva,
E ainda assim, nós ainda temos esse sonho de adotar uma criança. Orem por isso. No futuro queremos adotar porque nós sabemos o quanto a Ju foi abençoada por ter sido adotada um dia lá atrás. E queremos abençoar também a vida de alguém. Mas, apesar disso, nós também queríamos, e a Ju principalmente, ter o sonho de na própria barriga ver mexer ali uma vida, né? E foi quando Deus nos abençoou. E começamos a orar e quando iniciamos o tratamento, que foi indicado pela Célia, ali da Igreja das Caldas, nós entramos pelo tratamento porque a Célia fez o tratamento e fez a fertilização in vitro e teve o bebê. E nós entramos porque pensávamos, não, é esse o caminho que vamos fazer. E no Brasil é uma fortuna um tratamento como esse. E aqui no Santa Maria, eles fazem tudo pelo governo, exatamente para incentivar ao crescimento populacional, né? Meus irmãos, no segundo mês de tratamento, de forma praticamente natural, porque a Ju só estava a tomar aquele remédio para indução à ovulação e nada mais. No segundo mês, a Ju fez o teste, porque fazia parte do tratamento fazer o teste. E quando eu estava no escritório, a Ju entrou mostrando o teste do laboratório, a resposta, aquilo foi... Ficamos assim chocados, porque será que quantos testes ao longo de 15 anos? Uma vez eu preguei numa igreja que eles tinham água de coco aqui. No Brasil tem muita água de coco, né? E eles disseram, pastor, é água de coco. Eu não acreditava. Não acreditava. E quando eu bebi era água de coco mesmo. Essa daqui parece, mas não é. Ela tá assim meio... E eu tô a falar isso para tentar segurar as lágrimas e vocês perceberam, né? Porque foi mesmo um grande milagre que Deus nos concedeu. E é verdade, o bebezinho ainda não nasceu. Não sabemos se terá saúde em todos os sentidos. Sabemos que hoje existem outros problemas que as crianças às vezes têm. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu sempre disse para a Ju, nós temos que estar preparados para tudo. Nós estamos pedindo um filho a Deus. Se ele vai vir saudável em todos os sentidos, ou se ele vai ter alguma dificuldade ou cognitiva ou física, não interessa. Nós só estamos pedindo um filho. Quando se pede um filho, tem que estar preparado para qualquer coisa, qualquer situação, por assim melhor dizer. E Deus nos deu essa bênção e estamos aqui otimistas, ansiosos, expectantes, porque daqui a alguns dias vai nascer a nossa bebezinha. E eu achava que esse já teria sido o maior milagre da minha vida. E na verdade Deus ainda tinha muita coisa, né? No sábado passado, eu não vou repetir a parte da história que eu contei no sábado passado aqui para vocês, de como aconteceu esse processo do chamado para o Brasil, esse convite da igreja no Brasil. Mas a verdade é que eu já contei para alguns que quando eu saí do Brasil, sim, na minha cabeça eu nunca mais iria voltar para o Brasil como pastor. Quando nós saímos mesmo em definitivo, eu e a Ju, nós pensamos, vamos viver para sempre fora do Brasil e vamos servir a Deus como Ele preferir e onde Ele nos levar. E quando nos veio o convite, nós entendemos que se era uma coisa de Deus, Ele precisava mostrar que era. E abrir as portas. E no sábado passado eu contei as portas que Deus foi abrindo, né? E de lá para cá eu vou contar para vocês só mais 3 coisas que aconteceram para mim que tem um toque sobrenatural muito grande. A primeira é até mais simples, porque a Ju viajou sozinha e, claro, meu coração fica apertado. E aí nós solicitamos lá no guichê, no atendimento, no check-in, perdão, que ela recebesse um atendimento especial por estar grávida e tal, embora tivéssemos comprado a passagem normal. E eles deram todo o acompanhamento, todo. A Ju não carregou uma mala até chegar ao destino no Brasil. Nada. Foi paparicada, como se eu estivesse ali ao lado. Foi engraçado que ela saiu numa cadeira de rodas, né? Que eles levam na cadeira de rodas. Aí eu fiquei, claro, a gente perde a mulher, mas não perde a piada, né? E eu fiquei a brincar com ela, com aquela situação.
chegou bem ao destino, está bem instalada. Mas, irmãos, eu ainda durante a semana andava assim um pouco com o coração apertado, aflito, porque fica a saudade daqui, ficam os medos em relação ao que nos espera no Brasil. E aí eu fui cortar o cabelo. Para quem não acredita, eu corto o cabelo. Corto, ainda corto, enquanto ainda tem. Depois que a menina nasceu, eu não sei se vai sobrar alguma coisa. Mas quando eu fui cortar o cabelo, o rapaz onde eu corto, da barbearia, ele é cristão. Ele é um rapaz assim muito dedicado a Deus, ele não é adventista. Mas a gente conversa muito sobre questões espirituais e ele às vezes partilha comigo algumas experiências que ele tem com Deus de resposta às orações. E eu, ao ir para lá, em voz silenciosa, eu falei com Deus. Eu disse: Deus, o Senhor sabe como eu estou. Coloca uma palavra na boca dele, para mim. E eu sei que nós adventistas não vamos muito por esse caminho. E claro, temos que ter alguns cuidados, porque temos que discernir se é a voz de Deus ou não. E eu falei somente com Deus, eu não falei nem em voz alta, nada. E quando chegou lá, falei, pronto, contei resumidamente que ia para o Brasil e etc. E quando eu terminei de contar tudo, ele falou assim: paz. Eu fiquei espantado. Aí ele repetiu: paz. Vá em paz, pastor. Irmão, se aquilo não era a voz de Deus a falar através daquela pessoa, desculpa, eu não posso. E aquilo foi muito bom, mas tinha um outro senhor que estava lá junto. E daí, quando eu fui sair do salão, eu fui me despedir de toda a gente da barbearia. E aí ele disse: olha, ele deu uma palavra, mas eu sinto no meu coração uma outra palavra que eu quero deixar aqui para você, porque eu sinto que ainda há um peso aqui. Aí ele disse assim: alegria. Irmãos, aquilo foi, como diziam os portugueses, foi brutal. Porque é muito forte, percebe? Você pedir para que Deus fale. E eu sei que Deus fala aqui através da Bíblia, e Ele tem falado muito com todos nós. Eu já falei para vocês que Deus falou a minha consciência de forma muito forte no começo desse processo e disse assim: olha, você deve ir e no futuro você vai entender por quê. Mas agora Ele falou através da boca de outra pessoa e eu pedi isso dele. E se não bastassem os milagres que já aconteceram até aqui, nós começamos a pedir a Deus agora um lugar para morar, né? Porque nós temos que ter um sítio para morar, para viver. E como vocês sabem, eu não tenho como levar os móveis. E aí nós pedimos a Deus: Senhor, nos dá um apartamento com os móveis, mobilado, como se fala aqui no Brasil, falamos mobiliado, né? Tem um i pelo meio. Um apartamento com os móveis, porque nós precisamos disso, vai encurtar tanto a nossa vida, vai ser tão útil. E começamos a orar por isso. E aí na quarta-feira a Ju encontrou com a Isabelle, que é psicóloga e é esposa do pastor que estava nessa igreja até então, uma querida irmã Isabelle. E elas foram lanchar, saíram juntas, foram a um centro comercial e foi muito bom para a Ju. A Isabelle é psicóloga, então a Ju já pôde desabafar um pouco, foi uma terapia gratuita ali, né? E aí elas começaram a pesquisar no OLX, eu acho que muitos conhecem o site, né, a aplicação, e começaram a pesquisar imóveis. E aí a Isabelle olhou e disse: olha, Ju, olha esse daqui. E nas fotos e no anúncio aparecia um imóvel, um apartamento, todo mobiliado, todo, 100% mobiliado. Irmãos, nós duvidamos, né? Olhamos para aquilo: não é possível. Entramos em contato com o agente imobiliário, marcamos a visita, ele disse: não, está disponível. Disse: mas ele é como está nas fotos? É, do jeito que está nas fotos, sim. Combinamos tudo, a Ju foi ao apartamento, foi ao lugar. Irmãos, vocês não acreditam, a coisa é tão tremenda que o apartamento, ele fica de carro numa cidade com 4 milhões de habitantes, onde é difícil achar um lugar para morar. Nós encontramos um apartamento 100% mobiliado, é só entrar e morar. A 5 minutos de carro da igreja onde eu vou ser pastor.
Irmãos, é sério. Às vezes eu digo, meu Deus, eu só estou acreditando porque eu estou vivendo. E eu não tenho como não partilhar, e eu vou abrir a Bíblia aqui convosco, mas eu tenho que partilhar esse testemunho com vocês, porque eu sei que vocês também têm orado por nós. E o que eu quero dizer é que quando nós entregamos a vida a Deus sem reservas, nós não temos nada que temer. Porque Ele vai cuidar de absolutamente tudo para nós. Se tem alguém aqui que está com medo de entregar qualquer coisa, meu amigo, pelo amor de Deus, para. Está com medo de quê? Nós servimos, alguém até brincou assim, disse... Rapaz, na verdade eu não cheguei a falar com alguém sobre isso, mas eu fiquei só pensando, olha, e vocês sabem, o meu pai biológico, ele vive, nosso contato é muito pouco e é uma coisa que agora ao voltar para o Brasil eu vou tentar até ver se a gente consegue fazer algo nesse sentido. Mas eu estava a pensar assim, olha, tudo que eu tenho conseguido é porque o meu pai cuida de mim. E não é só comigo, irmãos, por favor, não é só comigo. Se ele fizesse essas coisas só na minha vida, serviria apenas para despertar inveja no coração de quem ouve. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Hoje estão acontecendo esses milagres comigo, mas quantos já aconteceram na vida de vocês? Aquela semana de oração do pastor Pavel Goya, ela ativou na minha mente a minha memória dos milagres. Porque eu estava esquecido, Deus já tinha feito tanta coisa na minha vida e... Não, e aí ativou a memória de tal maneira que parece que as portas se abriram e aí uma enxurrada de milagres voltaram a acontecer. Queridos amigos, confiemos. Agora, a palavra bíblica, para além desse testemunho que brevemente eu quero deixar para vocês, ela partiu da seguinte inspiração. Eu e a Ju, durante alguns anos, no Ministério Pastoral, na nossa primeira etapa no Ministério Pastoral no Brasil, porque meu ministério ele se divide até aqui em duas fases. O primeiro momento no Brasil, 10 anos, depois eu tive uma pausa, 3 anos aqui pela Europa, andar e a tentar me encontrar e saber para onde Deus iria me conduzir. Depois agora quase 4 anos aqui com você em Portugal, é um segundo momento. E nesse segundo momento agora, tem algo que nos marcou muito, é que o ministério, para nós até então, quando as pessoas iam falar do ministério pastoral de nós dois enquanto casal, elas olhavam muito e pensavam muito em mim. Porque a Ju parece que até então ainda não acompanhava tanto quanto Deus espera. E para mim é uma grande alegria saber que as pessoas... Hoje, no distrito inteiro, aqui nas 4 igrejas, elas não conseguem enxergar somente o pastor Joab. Não conseguem, eu acho que todos aqui não conseguem separar assim, olha, tá aqui o pastor, não. Parece que a Ju foi embora e quase que acabou. A Ju foi embora e já acabou, porque já despediu, já foi. E o amor que vocês têm tido para conosco e para com a minha mulher, esse amor, ele me fez refletir no seguinte tema. E aí eu quero abrir a Bíblia com vocês, em Êxodo 32. Eu prometo que eu não vou demorar muito mais, tá bem? Porque estamos todos felizes, emocionados, e é o último momento, mas eu não quero sair também com a lembrança de que fiz um sermão de 2 horas e matei vocês de fome. Êxodo 32. Já acharam aí? Nós vamos ler a partir do verso 7, tá bem? Aqui diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, encontraram? Verso 7. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz... As palavras que Deus falou para Moisés, né? São estes, ó Israel, os teus deuses... Perdão, aqui é o que o povo dizia, perdão.
São estes, ó Israel, os deuses, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés. Prestem atenção nessa parte aqui. Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus aqui fez uma proposta para Moisés. Aquela geração liderada por Moisés era um pessoal difícil. Uma multidão de pessoas, todos os tipos de temperamentos, personalidades, caráteres. Aquilo era uma coisa assim. E Deus olhou para o povo e disse assim: Moisés, esse povo não tem jeito. E eu faço aqui uma proposta, Moisés. Vou fazer como eu fiz lá com Abraão no passado. Eu acabo com esse povo todo aqui, destruo todos e te dou a chance de começares do zero. Com a tua esposa, vocês vão começar tudo de novo. Uma nova geração, uma nova nação vai surgir, porque essa daqui... Se você estivesse no lugar de Moisés, e aí? Pegar ou largar? O que é que você faria? Seja honesto. Hã? Isso depende do convívio. Meus amigos, que decisão difícil, porque o Senhor do Universo, Moisés, o conhecia e sabia que aquela palavra era a séria. E se Moisés dissesse: Senhor, trato feito. O Gino chegou onde nós vamos chegar. Qual foi a resposta de Moisés? E Moisés, para mim, ele é... Eu tenho algumas personagens bíblicas assim que são favoritas para mim. Moisés, a nível de liderança, é o top. Gosto muito da história de Neemias também. Me inspiro muito em José. Aprecio demais Davi com a coragem. Paulo, para mim, é uma coisa assim tremenda. Mas depois que eu fiz aquele sermão sobre Barnabé, eu preguei aqui aquele sermão, para mim Barnabé tornou-se a pessoa mais impressionante da Bíblia para mim. E talvez com quem eu mais me identifique. Eu, como pessoa, eu, Joabe. Mas voltando aqui a Moisés, aquele grande líder, cheio do poder de Deus, um homem que ouvia a voz do Senhor, como a Bíblia diz, era como se ele falasse com Deus mesmo face a face. Moisés, ele dá a resposta a Deus. Verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E o verso 14 é o último que lemos. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vou começar de trás para frente. Quando a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu, vocês já devem ter ouvido isso em algum lado. Não significa que o arrependimento humano é igual ao arrependimento divino. O arrependimento que a linguagem que a Bíblia usa para falar do arrependimento de Deus significa que aquilo doeu no coração de Deus. Trouxe dor. E ao trazer dor, Deus diz assim: eu vou agir de outra maneira. Não porque Ele mude o seu caráter ou o seu plano, mas porque Ele entende que ali houve
necessário para que o seu juízo fosse, percebe? E retarda o juízo a fim de salvar. Porque houve ali um momento, ou houve alguém que se arrependeu, ou intercedeu por outros. Portanto, o arrependimento de Deus ele deve ser corretamente compreendido dentro dessa perspectiva. Deus propôs a Moisés, já falamos aqui. Agora, a resposta de Moisés qual foi? Senhor, o que é isso, Senhor? Qual era a intenção de Deus ao perguntar aquilo de Moisés? Qual era a intenção de Deus? Será que Deus estava realmente focado em destruir o povo e erguer uma nova nação? Não. Não, pastor, está escrito aqui, tá, mas você tem que ler as entrelinhas. Deus queria testar o amor de Moisés. Como é que ele vai levar o povo para entrar na terra prometida se ele não ama o povo? Porque se ele não ama o rebanho, então ele não cuida do rebanho. Meus amigos, o amor de Moisés foi posto à prova pelo Senhor e isso precisava acontecer. Assim como precisa acontecer com cada pastor. Pastor, quem exerce o ministério pastoral, tem que ter o seu amor pelas ovelhas sacudido e provado. É normal, tem que ter. Mas me permita ir um pouco além, porque estamos falando de liderança de Moisés, mas eu quero falar agora de cada um de vocês. O amor que nós temos pela igreja, pela família, pelo povo de Deus, ele será sacudido pelo Senhor do Universo. Deus irá sacudir, porque Ele quer que entre na eternidade quem deseja estar. Quem deseja estar com a família eterna. Meus amigos, o amor que Moisés teve por aquele povo foi a única coisa que o fez ir até o fim. Porque era um povo difícil. Moisés, não tem água. Moisés, esse maná não tá bom. Sempre, 40 anos, eu digo, meu Deus, 40 anos. Amor fez toda a diferença. Ultimamente, irmãos, eu tenho ouvido de algumas pessoas a seguinte declaração: eu amo a Deus e estou muito bem com Deus, mas a igreja... Me responda uma coisa: quem de vocês conseguiria ser meu amigo se me amasse, eu aqui falando assim humanamente, se você me amasse muito, mas rejeitasse a minha Ju? Como seria a nossa amizade? Haveria? Você poderia dizer que me conhece, ok? Você poderia saber coisas sobre mim, você poderia até falar comigo, mas nós não seríamos os melhores amigos, porque não há volta a dar. Não existem relacionamentos assim. Eu sou muito amigo do noivo, mas eu detesto a noiva. Isso não existe. Entendem onde queremos chegar? Eu não posso dizer, eu amo o noivo, mas eu aborreço a sua noiva. Porque a noiva, ela está toda acabada, ela é feia, ela está desgastada, ela está careca, ela não tem pernas, ela não tem roupas, ela não tem nada. A noiva não tem nada, mas o noivo é lindo e eu amo o noivo. Não! Com Deus não funciona desse jeito. Ou você ama Deus e a noiva, ou você vive uma ilusão. Percebe? Meus amigos, Moisés, ele amava aquela noiva. E Deus viu isso no coração de Moisés. É a primeira verdade que temos aqui. Primeira lição: não é possível manter um relacionamento saudável com o noivo se você rejeitar a sua noiva. A segunda lição que eu quero extrair daqui convosco é a seguinte: se você amar a noiva,
a noiva do Senhor, que é o seu povo, você precisa amar a noiva por completo, não apenas algumas partes. Será muito mais fácil, né, irmãos, amar o cabelo da noiva, mas não gostar do nariz da noiva. Amar talvez os pés da noiva, que são graciosos, mas não gostar das mãos. Meus amigos, se é para amar a noiva, o amor tem que ser completo. É muito mais fácil chegar aqui na igreja e escolher assim, eu vou amar esse e aquele. Jesus falou, até os ímpios fazem isso. Isso é fácil. Os ímpios vivem essa realidade. Vocês precisam amar todos. Todos. E eu não estou a falar aqui de uma coisa que seja fácil. Mas acreditem, Moisés teve muito mais dificuldades com esse tema. Jesus? E Estevão? Enquanto o matavam, apedrejavam, ele orava por aquelas pessoas, amava aquelas pessoas. Sabe o que é isso? Talvez nem eu saiba, meu Deus, o que eu estou a falar aqui na prática. Pois é certo, o amor genuíno é aquele de Cristo. É concedido pelo Espírito Santo. Não é seletivo. Ele ama simplesmente todas as pessoas. Um dia desses eu conversava com um casal que passava por uma dificuldade. Um dos dois disse assim, pastor, a conversa era mesmo individual, ele disse assim, pastor, eu sinto que ela não me ama. Eu disse, mas você ama muito. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar e você vai pedir a Deus. Se você ama e quer permanecer com ela, você vai amar a Deus e pedir para que Deus te dê amor pelos dois. E meus irmãos, eu confesso uma coisa aqui para vocês. Eu como pastor, muitas vezes sinto que, por razões diversas, algumas ovelhas não têm amor por mim. É normal, é normal. Às vezes não tem somente empatia, talvez ame, mas não haja empatia. E eu sei que no meu coração eu não consigo ter empatia com todas as pessoas assim já à primeira vista. Também é normal. E desde o dia que eu dei o conselho para essa pessoa, eu tomei aquilo para mim. E eu disse, meu Deus, dá-me amor suficiente para amar por mim e por eles. Mesmo quando eles não me amarem, desprezarem ou rejeitarem. Porque é só Deus que pode me dar isso, irmãos. Naturalmente eu não tenho como fazer isso. Eu sou um ser humano de carne e osso e vocês também são. E quando alguém nos rejeita, qual é a nossa reação? É rejeitar também. Meus queridos irmãos, Cristo chorou por sua noiva, viveu pela noiva, morreu pela noiva e Ele pede o mesmo de nós. Aqui está o padrão de amor. Amar a igreja não é amar o prédio. Quando vocês dizem, eu amo a minha igreja, vocês estão falando de quê? Do prédio? Da história? Do culto? Ou de algumas pessoas específicas? Não. Amar a igreja é amar o conjunto inteiro, é amar a noiva completa, do jeito que ela vem. Feia, bonita, eu uso a expressão brasileira, descatembada, que é um negócio meio... Meus amigos, só é possível viver isso se eu e você nascermos de novo. Resumindo é isso. Se não nascer de novo, não tem como, ok? Humanamente falando, não é possível fazer o que eu estou propondo aqui. Tem que ser Deus. E aí o último ponto é o seguinte. E eu tenho que falar isso. Se você amar o casal, o que for, isso no carinho de vocês. O que eles precisam para... Lá na Igreja das Caldas, só para falar para vocês, o pessoal fez uma escala. Eles sabem que eu estou abandonado. Eles fizeram uma escala e todo dia eu brinco que é o Yard Caldas Food. Todos os dias alguém leva uma marmita para mim. Ou me chama para almoçar em casa. Todo dia, com exceção do sábado. Então, vocês já entenderam, né?
Estamos à espera aí de um convite abençoado. Eu tinha que falar isso antes de terminar, né? Porque vai que... Se bem que o jejum é sempre bom. Mas, meus irmãos, se eu amo o casal, o noivo e a noiva, eu faço de tudo para vê-los felizes. E sabe o que é que tem acontecido com alguns? E eu já passei por isso, me permitam falar. Quando eu deixei o ministério pastoral no Brasil, há aproximadamente 7 anos atrás, eu fiz por voluntariedade. A minha decisão foi unilateral, foi pessoal, eu e a Ju, e dissemos, olha, esse trabalho vai dar cabo de mim. Eu não chego aos 50 anos de idade, eu tinha 32. Digo, olha, vamos servir a Deus de outra forma, porque não dá. Isso aqui não dá, é muito pesado, é muita pressão. Eu estava realmente numa igreja que exigia muito, cuidava de 8 congregações na altura. Eu disse, Senhor, me dê somente a chance de viver, servir ao Senhor de outras maneiras e ser feliz e pronto. Eu achava que Cristo. E eu lembro que um ancião de igreja perguntou para mim, pastor, mas está tudo bem? O pastor está saindo assim do ministério? Está tudo bem mesmo entre você e Deus? Aí eu disse assim, não, irmão, está tudo bem. No meu orgulho, né? Na verdade não estava, porque com ele, se calhar, mas com a noiva, o relacionamento estava arranhado. Não dá para amar só um dos dois. E a verdade é que eu, com todos os dons que tenho, os talentos que possuo, eu disse assim, Senhor, esses talentos todos aí para o ministério pastoral, se eu encontrar outro, põe no meu lugar, porque eu vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa. E eu estou falando nesse momento para aqueles que têm dons e talentos, e por alguma razão, que talvez lá no passado, você ficou assim aflito ou apertado, e disse assim, Senhor, me dá a oportunidade de escapar dessa confusão aqui e ficar em paz aqui, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje eu quero plantar uma semente para que você não tenha mais paz enquanto você não decidir trabalhar para Deus. Onde Ele te colocar, não é onde você quiser estar. Onde Ele lhe colocar. E é Ele quem tem que guiar a sua vida. Se a noiva precisa de um par de sapatos, é o par de sapatos que eu vou me esforçar para dar. Se a noiva precisa de roupa, então é isso que eu vou fazer. O que é que a noiva precisa hoje aqui em Torres Vedras? Se a noiva precisa, eu vou fazer de tudo para vê-la feliz, porque se eu amo o noivo e amo a noiva, eu não vou encolher minha mão para o serviço. Amém. E se alguém ainda está com a mão encolhida, é porque talvez ainda há arranhões que Jesus vai curar pelo seu poder. Mas Ele vai curar, porque a igreja precisa estar restaurada, viva, forte, ativa, reavivada e preparada para ver Jesus voltar. E não tem como viver isso se não for no serviço para o Senhor. Não há hipótese. De braços cruzados, não entraremos no céu. Meus irmãos, se estamos no deserto, em direção a Canaã, nada acontece por acaso. Cada prova que passamos irá nos aperfeiçoar o caráter ou nos fazer perecer no meio da jornada. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. E cada problema que esta igreja aqui enfrenta, Deus permite cada um deles para nos preparar para o céu ou nos tirar de lá. Grave isso, porque isso é real. Senhor, esses problemas todos. Eu me questionei também, Senhor, mas por que isso, Senhor? Me dá mais um pouquinho de paz e de tranquilidade. E Deus diz assim, filho, sem isso tu não vais conseguir chegar ao céu, então acalma e vive. Conclusão, quem ama Cristo precisa também amar a sua igreja. Quem ama a igreja de Cristo deve amá-la por completo, com seus defeitos e qualidades. E quem genuinamente ama Cristo
e a sua igreja jamais ficará de braços cruzados enquanto vê a noiva a precisar de qualquer coisa que seja. Apelo. Hoje Deus nos dá uma nova oportunidade para abrirmos o coração, amarmos o noivo, amarmos a noiva e colocarmos as nossas mãos ao serviço do Senhor. Aceita esse chamado? Sim? Quer pedir a Deus para isso? Porque talvez você diga, Senhor, é difícil, Senhor. O Senhor está pedindo uma coisa muito difícil. Eu sei quanto é difícil. Mas eu disse sim para Deus. E eu te convido a dizer sim para Deus também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.